Muito bem, nós vamos pegar um versículo apenas aí de Malaquias, capítulo 1, versículo 2. Na semana passada nós vimos o versículo 1. Este comecinho de Malaquias, eu falei para vocês na semana passada, ele é uma introdução, ele é um resumo, ele tem um conteúdo de forma sintetizada daquilo que Malaquias pretende ensinar. Lembra, Malaquias, o nome significa o meu mensageiro. Nós não sabemos se o profeta se chamava Malaquias mesmo, ou se ele usou este nome uma vez que é esta a função que ele está cumprindo aqui, de ser o mensageiro fiel do Senhor. Certo é que esta profecia, ela tem como a autoridade Deus. É Deus quem enviou. Isso aqui não é fruto da imaginação, não é fruto das críticas ou da alta crítica do clero ou dos poderosos dentro da religião judaica. Não é nada disso. Isso aqui não é uma conclusão dos sacerdotes da igreja veterotestamentária, do povo judeu. Não, isso aqui é uma mensagem profética. Deus levanta um homem, dá a ele uma mensagem: eu quero que você vá lá e diga isso para o meu povo. Quem está mandando dizer? Sou eu. Eu estou dizendo para quem? Para Israel. Fale isso para Israel. E o conteúdo da mensagem, nós começamos a falar sobre isso semana passada, ele tem como ênfase uma disciplina, uma palavra de conserto, uma chamada a Israel, para que Israel volte ao centro, volte a fazer aquilo que Deus esperava de Israel. O que Israel estava fazendo de tão errado nessa época? Se nós olhássemos, tivéssemos a possibilidade de passar um filme da vida do povo de Israel naquela época, nós diríamos assim: mas por que Deus está nesse texto tão bravo, tão irado com Israel? Está tudo certo. Eles não estão com nenhum templo a um ídolo pagão, eles não estão em conflito com ninguém, eles estão indo às reuniões no templo, fazendo as suas orações, eles estão cumprindo os cerimoniais, eles estão cumprindo as festas. O que está acontecendo? Por que Deus está assim tão chateado com Israel? Era exatamente esse o retrato de Israel. Era um povo que estava vivendo uma normalidade tão absoluta que chegou a incomodar Deus. Por quê? Porque saiu das raias da normalidade e caiu nas raias da apatia, da frieza, da insensibilidade. E o problema de Israel naquela época é que Israel estava se secularizando. Aquele povo que era o povo de Deus, que tinha verdades espirituais tremendas dentro do seu conteúdo, da sua cultura, da sua história, tinham testemunhos fantásticos da providência de Deus, tinham vivenciado coisas extraordinárias que nenhum outro povo viveu. Esse povo agora era um povo insensível, frio, um povo descomprometido, um povo que virou um cumpridor de rotina. Iam lá no templo, cumpriam a rotina deles, mas não havia envolvimento de coração, de alma. Era uma coisa fria, estéril, sem sentido, apenas uma prática cerimonial, sem envolvimento de coração. Além disso, dentro desse contexto, falei bastante sobre isso semana passada, essa igreja se secularizou. Ou seja, eles não deixaram de cumprir as suas responsabilidades na igreja, mas fora da igreja a vida deles mudou. Eles perderam aquele temor que eles tinham de Deus, daquele Deus que mandou cavar uma vala em volta do Sinai para que ninguém pisasse numa região mais próxima de onde ele estava falando, para que não morresse por causa dos pecados, da impureza desse povo. Esse povo perdeu esse temor de Deus, e eles viviam uma vida que não tinha diferença nenhuma da vida dos pagãos. Então chegavam lá filisteus, chegavam lá assírios, chegavam lá amalequitas, chegavam lá babilônicos, e não havia diferença alguma entre a vida deles e a vida desse povo. E o resultado dessa situação toda de mistura, de apatia, de insensibilidade, de frieza, foi que Deus chegou a um ponto que ele não estava mais suportando isso.
E aí ele escreve essa mensagem para esse povo. Esse povo é um povo que questionava Deus. Uma das marcas, daí eu falei um pouquinho disso também semana passada, eu vou estar sempre relembrando isso. Uma das marcas da falta de temor desse povo é que eles, de servos de Deus, eles passaram a questionadores de Deus, dos porquês de Deus, das ações de Deus. Eles duvidavam de tudo, duvidavam inclusive do amor, do próprio amor de Deus. Por quê? Porque eles começaram a considerar a importância das outras nações em detrimento do tratamento que Deus dava a elas, e começaram a questionar, dizer assim: olha, como que o Senhor pode ser um Deus bom, se o Senhor trata, nós vimos aqui, vocês leram no capítulo, se o Senhor trata Edom do jeito que o Senhor trata. Então eles começaram a questionar as intenções de Deus, começaram a questionar a bondade, o amor de Deus. E aí isso já tem para nós, só isso por si só já tem para nós um ensino. E que ensino é esse? No lugar que entra a apatia, a frieza espiritual, no lugar que entra o secularismo, vai-se embora o temor a Deus. E aí nós começamos a querer tratar Deus como nosso igual. Nós queremos colocar Deus contra a parede do jeito que nós colocamos pessoas que de repente não fazem aquilo que a gente concorda, ou que tem um discurso que seja no mínimo duvidoso. E é essa realidade aqui em que Deus vai falar com esse povo. O versículo 1, nós vimos na semana passada, trata-se de uma sentença pronunciada por Deus contra Israel por intermédio de Malaquias. Versículo 2, que é o texto que nós vamos usar hoje. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó. Muito bem, vamos parar aqui, embora a gente está no meio de uma sentença, mas eu preciso parar aqui, porque o que Malaquias faz aqui da parte de Deus é uma citação de uma história lá de Gênesis, em que o povo usava essa história para questionar as intenções de Deus. Deus diz: eu vos tenho amado. E o povo dizia o que para Deus? Em que o Senhor nos tem amado? E aí Malaquias vai de novo citar o Antigo Testamento. Ele diz assim: olha, mas Deus disse que amou vocês lá no nascimento de vocês, porque Ele disse que amou a Jacó, e vocês são descendentes de Jacó, vocês são Israel, e Ele se aborreceu de Esaú, e os descendentes de Esaú é o povo de Edom, que está citado aí mais na frente. E aí disse o Senhor para eles: todavia amei a Jacó. A continuação do texto: porém aborreci a Esaú. Está dizendo, é fato, é verdade, vocês estão me questionando se eu amei vocês, mas eu amei vocês. Eu disse isso lá atrás, isso está registrado, é verdade isso. Eu amei a vocês e eu me aborreci de Esaú. Vamos lá, então, para a gente entender o que vai vir na sequência aí deste interrogatório, eu preciso voltar lá em Gênesis e preciso entender uma série de coisas. E nós vamos ver que essa dúvida do povo de Israel lá, continua sendo uma dúvida nossa hoje. Então, nós falamos muito do amor de Deus, mas quando nós somos colocados em xeque, esse amor, ele é muito parecido com o amor que Israel sentia naqueles dias. Um amor que duvida do amor de Deus. Ou seja, eu amo a Deus, mas será que Deus me ama assim, tanto quanto eu acho que Ele ama? Tem um pastor, um ex-padre, tem um vídeo dele na internet, e eu gosto muito dele, primeiro porque o rosto dele é muito parecido com o rosto do meu avô já falecido. Então toda vez que eu assisto o vídeo, eu lembro do meu avô. Mas ele faz a seguinte colocação, ele diz: olha, quando você morrer, você chegar diante de Deus, só tem uma pergunta que de fato será feita pelo Senhor a você. Deus não vai perguntar quantas vezes você foi na igreja, Deus não vai perguntar qual a sua religião, Deus não vai perguntar se você é de uma família que tem tradição
reformada, protestante. Deus não vai perguntar isso. Deus só vai perguntar uma coisa para você: você acreditou no meu amor por você? Porque é isso que muda tudo. Você creu que eu te amei mais do que qualquer coisa, que o meu filho que foi enviado lá para ser crucificado, ele foi enviado por causa do meu amor por você. Você acreditou nisso? Porque se você acreditou nisso, você pode entrar aqui, porque o céu é para você. Você acreditou de verdade? É isso que faz a diferença. Por isso que esta dúvida de Israel é uma dúvida tão séria, e Deus promulga uma sentença tão dura e tão severa contra Israel nesta mensagem, que nós vamos ver nos próximos capítulos. Por quê? Porque este é um assunto que não pode ter dúvida. Este é um assunto onde eu não posso ter nenhum tipo de dúvida, porque se eu tiver dúvida nesse assunto, eu estou perdido. Tá? Então vamos voltar lá atrás. Vamos lembrar, já que quem está sendo citado aqui é Esaú e Jacó, vamos lembrar um pouquinho da história desses dois irmãos, desses dois moços. Abra aí sua Bíblia lá em Gênesis 25, do versículo 21 a 23, nós temos o nascimento deles. Veja lá, Gênesis 25, do versículo 21 a 23, diz assim: Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca sua mulher concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão, um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumprindo os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos quando Rebeca lhes deu à luz. Muito bem, como que surgiu estes 2 personagens? Eles surgiram de um plano de Deus, atendendo a oração de Isaque, e eles são filhos de uma mulher que era estéril, e desde o ventre dela, eles já estavam em conflito, os 2. Destes 2, Deus deu uma mensagem a Isaque dizendo: são 2 povos que ela traz dentro de si. Um será mais fraco que o outro, um servirá ao outro, o mais velho servirá ao mais novo. Muito bem. Esaú vende sua primogenitura. Isso é um segundo fato importante nessa história. Então pula um pouquinho aí, versículo 27. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito, caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de suas caças. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú, e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilha. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Na nossa sociedade, isso daqui nós diríamos do mesmo jeito que Esaú falou: de que me vai aproveitar
ser o primogênito ou não. Naquela sociedade lá não. Naquela sociedade não, porque havia um costume, um hábito, e este hábito, ao que nós percebemos no Antigo Testamento, era um hábito aprovado por Deus, em que o pai abençoava o filho primogênito e transferia ao filho a bênção que estava sobre ele. Então aquilo que Deus dava como promessa, como herança, como tesouro, como riqueza para um homem, este homem transferia esta bênção para o seu filho primogênito. Então não era qualquer coisa fazer isso. Era um ato em que você estava abrindo mão da bênção de Deus. É um descaso. Imagine trocar a bênção de Deus por um prato de lentilha. É isso que ele estava fazendo. Terceira circunstância aqui para nós, está lá no capítulo 27. Jacó engana o seu pai. E aí eu não vou ler todo o capítulo 27, mas Esaú esqueceu da promessa, da troca que ele fez, da venda que ele fez. E no dia em que estava preparado já para que o pai abençoasse o filho primogênito, a mãe que puxava a sardinha, Rebeca, que puxava a sardinha para o lado de Jacó, né, sabia da história, e Esaú esqueceu do negócio. E aí a mãe, Rebeca, junto com Jacó, tramaram um jeito de enganar Isaac. E é algo triste, né? Porque daí você tem um filho e uma mãe, e no caso uma esposa, enganando o esposo, ou o pai. Mas eles fizeram isso, arrumaram lá uma roupa. Eu imagino que Esaú devia ser muito peludo mesmo, porque para uma pele de animal conseguir enganar o pai era meio cego, e os dois eram gêmeos, então você pode imaginar que não havia muita diferença entre um e o outro, com exceção dos pelos mesmo. E o resultado foi que, quando Esaú chegou em casa para preparar lá o alimento, o guisado, para ir levar para o pai e receber a bênção, Jacó já havia feito isso. E aí há um grande drama. Isaac expulsa Jacó de casa, Jacó vai embora, e essa é uma história do Antigo Testamento que você pode ler depois. Mas voltamos aí então ao texto de Malaquias. Bom, Deus está começando uma audiência onde ele vai promulgar uma sentença contra Israel, e ele evoca essa história para falar a respeito da dúvida que aquele povo tinha do amor dele para com aquele povo. Aquele povo era descendente de Jacó. Então Deus está dizendo: olha, o meu amor por vocês foi promulgado lá atrás, assim como o meu aborrecimento por Edom. Vocês leram o capítulo 1, vocês perceberam que na sequência aqui até o versículo 5, Deus vai dizer assim: olha, Edom, eu fui contra Edom desde o começo. Edom se levantou, eu derrubei. Agora Edom está se levantando de novo, eu vou derrubar de novo, porque eu me aborreci de Edom desde o princípio, assim como eu amei a Jacó desde o princípio. Não há incoerência em Deus. Mas essa história vai nos ajudar a criar esse pano de fundo, onde Deus vai mostrando a manifestação do amor dele. Por méritos próprios, se nós formos considerar, tanto Esaú como Jacó não mereciam nada de Deus. Esaú vendeu o direito à primogenitura, e pior, depois ainda esqueceu que fez isso e ia passar a perna em Jacó. Jacó, por sua vez, foi comprar o que não podia ser vendido. Então ele também estava cometendo o mesmo erro que o irmão. Depois ele se une com a sua mãe para enganar o seu próprio pai. Então, se nós fôssemos analisar por questão de mérito próprio, nenhum dos dois deveriam receber a bênção de Deus. Mas Deus, na sua soberania e por causa da sua santa vontade e por causa da sua misericórdia, ele decidiu e ele escolheu amar a Jacó, não por qualquer motivo humano, mas por uma decisão completamente independente de Deus. Abram lá em Romanos capítulo 9, do versículo 14 a 18. Alguém poderia perguntar assim, que é o que os israelitas estavam insinuando contra Deus. Alguém poderia perguntar:
ou questionar e dizer assim: olha, está havendo aí algum tipo de injustiça da parte de Deus em fazer essas coisas. Então veja lá o que Paulo, se dirigindo exatamente aos judeus, ele vai dizer a respeito dessa história. Versículo 14 do capítulo 9. Paulo diz assim: que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Muito bem, continuando. Assim, porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. É Bíblia isso. E o que esse texto está dizendo? Olha, Deus, ele estabelece, ele coloca o indivíduo para cumprir a vontade dele. Cada indivíduo, isso é uma outra questão, faz isso de forma liberal. Nós fazemos o que nós fazemos porque sentimos vontade de fazer. Mas sentindo vontade de fazer e fazendo o que nós queremos fazer, nós fazemos aquilo para que Deus nos colocou. E não há injustiça da parte de Deus. Por quê? Porque diante de Deus, tanto aquele que aos nossos olhos parece ser bonzinho, quanto aquele que aos nossos olhos é o pior de todos, diante de Deus todos estão sem mérito algum. Tá? Vamos continuar. E eu já vou provar isso para vocês com alguns argumentos. Deus sempre age de acordo com a sua vontade. Foi Ele quem criou todas as coisas, é Ele quem governa todas as coisas, controla todas as coisas, pois tudo foi criado para a sua própria glória. Existe um elo perdido aí. Que elo perdido é esse? Nós humanos, nós não conseguimos compreender como é que Deus faz isso, sem violar a nossa vontade. Nós não entendemos como que nós fazemos a vontade de Deus sem violá-la, porque a gente está o tempo inteiro fazendo aquilo que a gente sente vontade. Então existe um elo perdido, que é provavelmente a pergunta que o Senhor mais vai responder na eternidade, né? Porque todo mundo vai chegar lá e falar: Senhor, todo mundo que leu a Bíblia, né? Todo mundo que leu a Bíblia e creu nas Escrituras vai falar: Senhor, olha, estava lá escrito que o Senhor governa todas as coisas, mas eu vivi todos os meus dias me sentindo absolutamente livre, tomando decisões. Como é que o Senhor fez isso? Aí nós vamos descobrir lá. Aqui não dá para saber, mas é o que está nas Escrituras. E a palavra de Deus é um livro onde você crê no que está aí. Mas vamos trabalhar algumas questões. Vamos lá. Por que Deus expulsou? Vamos lembrar de algumas coisas. Por que Deus expulsou o homem do jardim do Éden, do paraíso? Vocês lembram por quê? Desobediência. Exato. Gênesis 3. Essa desobediência foi com qual intenção? Satanás foi lá e iludiu Eva e diz: olha, se você comer desse fruto, você vai ser o quê? Igual a Deus. É uma desobediência intencionando o quê? Se igualar com Deus. Muito bem. A Bíblia também nos ensina uma outra história, a história a respeito da expulsão de Satanás do céu. Quem ele era lá? Ele era Lúcifer, um anjo de luz. O que aconteceu com ele? Ele cometeu uma desobediência. E qual foi a desobediência dele lá no céu? Ele quis tomar o lugar de Deus. Muito bem, então vamos lá. Até agora parece que nós descobrimos aí uma coisa muito interessante. Existe muita coisa em comum entre nós e... não sei nem falar o nome dele, vamos deixar ele de lá. Qual a diferença entre o pecado dele e o pecado nosso? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Satanás foi expulso do céu, correto? Você acha que Deus tinha a obrigação de restaurá-lo?
Deus tinha o dever de perdoá-lo e restaurá-lo à condição anterior que ele tinha. Deus tinha essa obrigação diante do que ele fez. Vocês estão ensaiando não, mas é não mesmo. Deus não tinha. Ele desobedeceu e Deus deu uma sentença. Deus o expulsou de lá. Muito bem, agora, se esse pecado é o mesmo, e se Deus expulsou Adão, do mesmo jeito que ele fez com Satanás, expulsou de lá, Deus expulsou Adão do Éden, Deus tinha a obrigação de restaurar Adão? Nenhuma. Você acha que Deus tinha a obrigação de restaurar qualquer um deles? Se você respondeu não, significa que você entendeu a questão de injustiça que todos os homens cometeram contra Deus. Todos nós cometemos. E todos os anjos que caíram, cometeram. Quando nós pensamos em anjos e demônios, em demônios e Satanás, primeira coisa que nos vem na mente: um dia eles todos vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, e vão ser lançados com justiça. Por quê? Porque eles desobedeceram a Deus e se rebelaram contra Deus. Muito bem, e quando eu penso no homem? Ah não, o homem tem que ir para o céu. Afinal de contas, não estou fazendo nada de errado. Você sabe o que os demônios e o que Satanás está fazendo nesse momento? A Bíblia nos diz que ele veio matar, roubar e destruir. Mas talvez você nunca foi possuído para dizer assim, Satanás e os demônios têm que ir para o inferno porque eles me possuíram e me causaram vários danos. É óbvio que nós não vamos fazer aqui uma apologia e nem defender Satanás nem os demônios. Não é isso. Mas eu quero que vocês percebam o seguinte, que nós temos o péssimo hábito de usar 2 pesos e 2 medidas o tempo inteiro. E aí quando o ser humano, ou quando alguém lê nas escrituras que Deus manda pessoas para o inferno, fica todo mundo, como que Deus pode fazer isso? Como Deus pode não amar? Se Deus ama meia dúzia, ele tem que amar todo mundo, é obrigação dele. Não, Deus não deve restauração e amor a ninguém. Ninguém. O nosso crime não é diferente do crime que foi cometido por Satanás e por todos os demônios. Do mesmo jeito que no caso deles nós entendemos que Deus não deve restauração a eles, Deus também não deve a nós. Então, há injustiça da parte de Deus quando Deus ama um povo e rejeita outro? Não há injustiça. Há uma coisa que juridicamente chama-se não justiça, que é muito diferente de injustiça nas escrituras. As escrituras, quando usam o termo injustiça, ou impudicice, ou qualquer outro termo associado com corrupção, com 2 pesos e 2 medidas, com incoerência, quando as escrituras citam todas essas coisas, elas estão falando de atos pecaminosos, pecados, crimes de injustiça. Quando as escrituras falam de misericórdia, o termo, a origem dessa palavra misericórdia é não justiça. Então, injustiça são crimes, são pecados contra a lei, são perversões de qualquer tipo de lei e de padrão. Não justiça é a não aplicação da lei sobre quem merece as penalidades da lei. Por exemplo, alguém cometeu um crime e segundo a lei essa pessoa deve pagar com a pena de morte. Se eu não matar essa pessoa, eu vou dizer que eu fui misericordioso com ela. Mas esse ser misericordioso significa não justiça. Eu não estou aplicando a justiça que essa pessoa merece. Em qualquer sistema jurídico, se você quiser fazer esse tipo de coisa, você vai ter que substituir alguém para pagar a pena. Existe uma pena, essa pena tem que ser paga. Se eu não vou aplicar a justiça a este indivíduo, eu vou ter que aplicar alguém. Não sei se vocês acompanharam essa semana, está lá o julgamento do caso do assassinato do PC Farias, e aí virou uma confusão agora, porque o irmão que era acusado, agora disse que ele foi forçado, pressionado pelos delegados do caso,
a pagar propina para eles retirarem o nome dele de lá, das acusações. E com certeza ele pagou e retiraram. Agora tinha que achar outros culpados. E agora a bola da vez é de quem? São os coitados dos seguranças que estavam lá, que deveriam ter resguardado a vida de PC Farias, não fizeram isso. Agora eles não vão ter dinheiro para pagar. Agora hoje esse irmão do PC Farias falou com todas as letras: olha, eu fui pressionado. Aí mandaram chamar os 2 delegados lá para se defender das acusações que eles receberam. Por quê? Porque se você não aplica a justiça a alguém, você vai ter que achar alguém para aplicar a justiça. Não teve um massacre lá do Carandiru? Pois é, agora tem que achar. Algumas semanas atrás foi o julgamento do caso, porque você tem que achar um culpado, alguém que você vai penalizar. Mataram lá o matemático lá. Aí agora o pobre do piloto do helicóptero, que é o culpado, porque ele atirou e nos poupou de ter que conviver com um traficante de alta periculosidade. E aí a gente começa a achar que os meios de comunicação estão de fato defendendo os bandidos e lutando contra a polícia. Mas isso é um outro caso. O ponto nosso é o seguinte: aonde há injustiça, existe a necessidade da aplicação da lei, de se fazer justiça. O que aconteceu? Para que eu fosse salvo, para que Deus olhasse para mim e não aplicasse justiça em mim, Ele teve que aplicar em outra pessoa. Mas este aplicar em outra pessoa é a maior prova que eu tenho do grande amor de Deus por mim, que Ele foi capaz de aplicar a minha dívida, a minha penalidade sobre o filho dele, por causa do amor dele por mim. Então eu nunca vou poder dizer que por causa de uma pessoa ir para o inferno, Deus é injusto, porque Ele não é injusto. Todos nós mereceríamos a mesma penalidade, e eu só não estou debaixo dessa penalidade por algo que eu não sei por quê. Mas Deus me amou, eu não sei por que Ele me amou. Eu não consigo, humanamente eu não consigo entender. Se eu tivesse no lugar de Deus, eu iria para o inferno, eu me mandaria para o inferno. Mas Deus decidiu me amar. É algo que talvez um dia na eternidade Deus vai dizer por que Ele me amou, mas eu não sei. Então eu não posso nem duvidar do amor de Deus, porque é a prova, ou é a âncora da minha esperança. Eu não posso duvidar desse amor, e eu não posso duvidar da justiça de Deus, quando eu ouço que alguém está sendo condenado ao inferno, ou alguém recebe o ódio, a ira de Deus, como as Escrituras mostram várias vezes. Então hoje em dia existem muitas críticas ao Antigo Testamento, dizendo assim: olha, como vocês podem achar esse Deus amoroso, se esse Deus mata, se esse Deus manda matar, se esse Deus abre cratera na terra e ceifa a vida de um monte de gente? Como vocês podem dizer que esse Deus é amor? Não, esse Deus é amor, mas a mesma Bíblia diz que Ele também é justiça, e Ele não terá por inocente o réu. Não vai ter. Não existe inocência, existe justificação em Cristo Jesus. Então esse quadro, ele precisa estar bem esclarecido na minha mente, e um jeito de esclarecer é com essa historinha. Satanás foi expulso da onde? Do céu. Adão foi expulso da onde? Do Éden. Deus tinha a obrigação de restaurar Satanás? Não. Tinha a obrigação de restaurar Adão? Não. Deus foi injusto por causa disso? Também não. Deus foi injusto com o homem que Ele manda para o inferno? Também não. Como é que Deus agiu em ambos os casos? No caso de Satanás, Deus o deixou na mesma situação. No caso dos homens, Deus derramou graça sobre alguns, não todos, alguns. Deus foi injusto por fazer isso com Satanás? Não. Deus é injusto quando Ele faz isso com os homens? Não. Porque para esses alguns que Ele derrama graça, Ele vai lá e paga a conta deles. Eu vou pagar, eu não vou cometer injustiça. Ninguém vai para o céu por ser inocentado. Se alguém for para o céu, vai porque teve a dívida paga. Então não há injustiça da parte de Deus. Então o profeta Malaquias, neste versículo, ele destaca 3 verdades solenes a respeito do amor eletivo de Deus, evocando essa história aí de Jacó e Esaú,
Que verdades são essas? Primeiro, são as lições que nós aprendemos aí neste versículo 2. Primeiro, o amor eletivo de Deus é um amor declarado. Deus não fica escondendo o jogo, Deus não fica fazendo segredinho, Deus não fica deixando para o último minuto. Não, o amor de Deus, o amor eletivo de Deus é um amor declarado. Deus já diz desde o começo: olha, eu amei a Jacó e me aborreci de Esaú, ponto final. Não vou chegar lá no final e falar assim: olha, você ficou lá na igreja 30 anos, 50 anos, eu quero dizer para você que eu não amei você, eu não amo você, e você vai para o inferno. Não, o amor eletivo de Deus é um amor declarado. Nenhuma outra nação foi tão privilegiada quanto Israel diante de Deus. Ele escolheu essa nação, fez uma aliança com ela e a destinou para uma missão especial. Deus fez isso desde o início. Então, o amor eletivo de Deus é um amor declarado. Não dá para duvidar deste amor, porque tem uma história inteira mostrando esse amor. Quando em Cristo Jesus nós entramos numa nova dispensação, em que o Evangelho ele foi anunciado aos gentios, nós passamos a dizer que todo aquele que crê em Cristo Jesus se torna parte de qual nação? Do Israel de Deus. Por quê? Porque a quem Deus ama declaradamente desde o princípio? A Israel. E se eu quero o céu, eu tenho que crer que eu faço parte desse Israel agora através de Cristo Jesus, porque se não for assim eu estou fora. Deus amou a Israel, a Jacó, e se aborreceu de Esaú. Quem é o povo que vai para o céu e que vai viver na nova terra? Essa descendência, seja a descendência direta consanguínea, seja a descendência espiritual através de Cristo. Mas é o povo de Israel. É esse povo. Ah, pastor, e quem nasce lá em Israel? Quem nasce lá em Israel vai ter que crer em Cristo do mesmo jeito. Que ele foi o Messias prometido a Adão, e a aliança de Deus com esse povo, ela sempre foi em função de um Messias. Por isso que é chamado de aliança messiânica. Sempre foi em função de Messias. Então todos que viveram no Antigo Testamento em Israel foram salvos crendo na promessa que Deus fez. E todos que são salvos hoje, e passam a fazer parte do Israel de Deus, são salvos porque creem em Cristo Jesus. Então a salvação é fruto do amor declarado de Deus, que manifestou este amor àquele povo, estabeleceu aliança com eles, fez promessas, na plenitude dos tempos cumpriu a promessa enviando Cristo. Cristo evangelizou paz aos homens, Cristo trouxe um evangelho, uma mensagem de salvação, não só aos judeus, mas aos gentios, e esses gentios, por crer em Cristo Jesus, se tornam povo de Deus, nação santa, Israel do Senhor. O amor de Deus é declarado, mesmo por mim. O fato de eu crer em Cristo Jesus e render a minha vida aos pés dele, admitindo que eu não posso viver sem ele, que eu preciso dele, isso me faz um cidadão desta nação que Deus ama. Então, este texto, quando Malaquias evoca essa história, ele está dizendo assim: olha, vocês duvidam do amor de Deus? Mas o amor eletivo de Deus é um amor que foi declarado desde o princípio. Vocês estão duvidando do quê? Vocês têm uma história inteira que prova o amor declarado de Deus por vocês. Segunda lição, dentro disso, algumas questões lá da história deles que podem ser evocadas para provar isso. Este amor de Deus por aquele povo era um amor declarado e imutável. Por quê? Porque em todas as circunstâncias na história de Israel, Deus vai reafirmando essa aliança, esse amor, e vai mostrando o quanto ele queria. Mas se nós pegarmos a própria história de Jacó, nós vamos ter exemplos de quantas vezes Jacó desceu ao fundo do poço e Deus o trouxe de volta. Deus o amou, ele foi lá e comprou a primogenitura do irmão, fez algo totalmente errado,
mas Deus o amava. O irmão esqueceu, ele foi lá, juntou com a mãe e enganou Jacó, foi expulso de casa, sofreu por causa disso. Foi expulso de casa, cansado, dorme com a cabeça encostada numa pedra no lugar que ele vem a chamar de Betel, e durante a noite Deus prova o amor dele por Jacó, mesmo Jacó estando vivendo desobedientemente e sofrendo por causa dos seus erros. Deus mostra a Jacó uma escada, um caminho aberto entre o lugar onde ele estava e a casa de Deus. E esse caminho aberto sempre esteve em Israel, sempre foi através de Israel. Jacó vai morar na casa de Labão. Nós vimos aqui no final de semana, no domingo, a mensagem. Viveu aquela circunstância enroladíssima lá, trabalha 7 anos por uma, depois fica com a outra, e mais 7 pelas duas, e vai. Só que no meio disso o que acontece? Labão vai fazendo uma série de negociatas com ele, e Labão sempre dança. Olha, todas as ovelhas que nascerem no meu rebanho malhadas vão ser suas. Só nascia malhada. Agora vai ser sua todas as que nascerem brancas, alvas, mais que a neve. Só nascia branca. Quer dizer, Deus estava na própria história de Jacó existem provas constantes do amor de Deus por Jacó. Isso não significa que Jacó não passava e não sofria duras penas por causa dos erros que ele cometia. Ele sofreu dentro da sua própria casa. Nós vimos aqui no final de semana quanto sofrimento que ele vivenciou dentro da sua própria família por causa da desobediência, das trapaças, de uma série de coisas. Mas isso nunca anulou o amor de Deus por ele. E depois isso continuou a existir em Israel. Olha, Deus deu a terra prometida a Israel. Israel foi lá e arrancou o povo que estava lá. Deus concedeu vitórias fantásticas a Israel contra exércitos gigantescos, Israel com um grupo pequeno. O povo, no período, voltando ainda um pouco, o povo viveu escravo lá no Egito, e quando eles saem de lá, Deus os sustenta, mesmo um povo sendo murmurador, desobediente. Deus os disciplina, deixando eles 40 anos no deserto, mas Deus nunca deixa de dar sombra durante o dia, e nunca deixa de dar calor durante a noite, e nunca deixa de dar alimento todos os dias. Então, ao mesmo tempo que Deus disciplina, a marca do amor de Deus nunca se afasta daquele povo. Então, quando Malaquias, para nós isso não é tão evidente, mas para eles lá, quando Malaquias citou Esaú e Jacó, nessa profecia, nessa sentença de Deus, olha, eu disse que eu amei a Jacó e me aborreci de Esaú, automaticamente na mente do povo já vinha essa história inteira. Não, mas peraí, nós estamos duvidando do amor de Deus. O amor de Deus foi demonstrado declaradamente a Jacó, e aí vai essa história toda. O mesmo também acontece conosco, nós devemos pensar sobre isso. Deus nos amou por causa das virtudes que viu em nós, ou Ele simplesmente nos amou porque Ele quis amar? Ele nos amou porque Ele quis amar. Deus escolheu Israel porque era melhor do que as outras nações? Lá em Deuteronômio diz que era um povo pequeno, insignificante, feio. Deus nos elegeu porque previu que nós iríamos crer? De maneira alguma. Nós cremos porque Ele nos deu fé para crer. Efésios capítulo 2. Deus nos escolheu porque viu em nós santidade? De jeito nenhum. Ele nos escolheu para que nós nos tornássemos santos através da obra dele. Não foi santidade que fez Deus me escolher, mas é o fato de Deus me escolher que me faz experimentar um pouquinho de santidade. Então, o amor de Deus é declarado por mim, não por alguma coisa que está em mim, não por alguma coisa que eu venha fazer, não pelo meu futuro, nem pelo meu passado. O amor de Deus é declarado pela minha vida por um ato deliberado e imutável de Deus. Não tem nada a ver comigo. Tem sim, eu sou alvo desse amor. Esse amor me faz um bem absolutamente tremendo. Mas um segundo ensino aqui do texto, caminhando aqui para o nosso fim, o amor eletivo de Deus é um amor que foi, é e será muito questionado. Foi questionado em Israel, foi questionado lá na casa de Isaac, porque a atitude de Rebeca demonstra o quê? Uma rebelião contra algo que Deus mesmo já tinha dito para ela. Deus diz para ela: o mais velho servirá ao mais moço.
Isaac ouviu isso. Isaac sabia disso também. Então já havia um conflito. O texto diz que Isaac gostava do filho mais velho por causa da comida que ele fazia, das caças que ele trazia. O filho mais novo, Jacó, vivia na barra da saia da mãe. Então já era uma casa dividida. Então já havia um questionamento dentro daquela própria família a respeito dos rumos que Deus estava dando para aquela história, que Deus tinha traçado. E assim essa é uma das doutrinas mais questionadas em toda a Escritura. Só que o que as pessoas não percebem é que quando elas estão questionando o ato eletivo de Deus, na realidade você não está questionando o ato eletivo de Deus, você está questionando amor e justiça em Deus. É isso que você está questionando. E é o que aquele povo lá em Israel estava fazendo. A raiz de todos os pecados de Israel era a sua falta de consciência, de crença, de convicção do amor de Deus. Malaquias ele destaca com esse ponto aqui duas atitudes. A primeira atitude era uma atitude de insensibilidade. Olha, eles olhavam para tudo aquilo que Deus fez em séculos de história e não enxergavam. E essa atitude continua sendo vivenciada por nós hoje. Se nós olharmos um pouquinho para trás na nossa história, nós vamos ver Deus fazendo conosco o mesmo que Ele fez com Jacó. E você está aqui, você crê em Cristo Jesus, eu tenho certeza absoluta que a sua história é marcada por momentos em que você não se daria nada, e ainda assim você sabe que Deus te deu tudo. Por momentos que você diria assim: olha, se eu fosse Deus naquele dia, eu teria me esmagado, teria pisado em cima de mim e transformado num tapete. Mas Deus não fez isso. Tem um sermão do reverendo Hernandes que eu gosto muito de ler e ouvir de vez em quando. Ele fala assim, fala sobre os tribunais da nossa vida. Aí ele fala que o pior de todos os tribunais é o tribunal do coração do homem, que é o mais terrível de todos. Existem pessoas hoje que elas se autocondenaram no tribunal do seu coração de uma forma tão terrível que elas não se perdoam, que elas não se dão oportunidade, que elas não conseguem nem se olhar no espelho. Então o tribunal do coração do homem é um lugar terrível. Nós todos que fomos amados por Deus, se nós olharmos para trás um pouquinho, nós vamos ver que Deus já deu demonstrações de sobra do amor dele por nós. Então a atitude de Israel e a atitude nossa em muitas ocasiões é uma atitude de insensibilidade. Porque se eu fosse sensível, eu perceberia o quanto Deus tem me amado e o quanto Ele tem feito pela minha vida. Uma segunda atitude deles foi a atitude em relação a Deus, uma atitude de ingratidão. Por quê? Você chegar para um Deus e falar assim: será que o Senhor me ama mesmo? É não só insensibilidade, mas é também ingratidão. Porque quando você faz essa pergunta, é como se você estivesse rasgando tudo aquilo que a pessoa fez por você. É como um filho. Imagina um filho chegar para a gente depois de estar adulto e falar assim: pai, olha, eu acho que você não me criou direito, você não me ama, você não gosta de mim, acho que você sempre fez diferença entre eu e minha irmã, e coisas desse tipo. Como que isso soa para você que é pai? Eu sou pai, eu já fico até imaginando. Eu falo, a primeira coisa que vai vir na minha cabeça é: camaradinho ingrato, né? Me arrebentei por ele, não faz a menor ideia, ele não sabe quanto custou criar ele do jeito que eu criei. Eu ia dizer que eu não amo. Que é isso? Então se nós que somos homens temos essa sensação, imagine Deus. Se nós que não sabemos quantos fios de cabelo tem na cabeça dos nossos filhos, nós sentimos isso quando eles reclamam da vida, imagine. Uma vez eu estava na mesa, não faz muito tempo, aí o Caleb sentou e tinha lá, acho que 2 misturas, tinha um monte de coisa lá. Ele olhou: o que tem para comer hoje? Eu falei: isso aí, está tudo na mesa. Mas não tem mais nada além disso? Olha, eu peguei o prato dele, esse dia eu não resisti, eu peguei o prato dele e tirei. Espera aqui. Tirei o prato dele. O que você está fazendo? Eu falei: você não vai comer. O que você quer não está aqui, então não adianta. Não, mas você vai deixar o Senhor? Vou porque é muita ingratidão. Primeiro porque Deus que deu. Segundo que foi eu que fiz a comida.
E aí é o seguinte, eu estou duplamente magoado, porque eu também trabalhei para trazer essa comida aqui para casa. Então é o seguinte, você mexeu com as duas pessoas que você não podia mexer nunca. Você mexeu com Deus e mexeu com o seu pai terreno. O pai celestial e o pai terreno. Você está enrolado, cara. Aí ficou lá com a cara feia. E para piorar a situação dele, ele tinha feito uma devocional na UCP e eu tinha ajudado ele a fazer, e o versículo era de 1 Coríntios: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Eu falei, rapaz, isso você estava falando esses dias lá na UCP, fazer tudo para a glória de Deus. Você acha que Deus foi glorificado com o que aqui agorinha? Aí passei aquele sermão dele e continuei comendo, né? A SBL dava aquelas olhadas assim, tipo, dá o prato para o menino comer. Eu falei assim, a minha vontade é deixar você comer, sem comer. Aí quando eu terminei de comer, eu falei, agora que eu acabei, você vai comer, porque eu não queria comer perto de você, que eu já fiquei irritado. Aí ele foi, começou, e eu saí da mesa. Aí eu passei pelo corredor, ele: pai, essa comida tá boa, olha, acho que você nunca tinha feito um frango desse jeito. Eu falei, bicho danado, né? Mas é assim, a sensação que me deu no meu coração foi: que ingrato, que insensível. Eu estava aqui preparando a comida para ele e tal, e o cara disse: cadê? Só tem isso para comer? Que só isso para comer? Aí depois eu contei as histórias. Eu falei, eu já sei, você nunca sentou na mesa só com arroz. Eu já sentei só com arroz, e parece que era o melhor arroz do mundo, porque era o que tinha, e o que tem quando você está com fome é o que é mais gostoso. Quando a gente está com fome, se você tiver só arroz para comer, o arroz vai ser maravilhoso, vai ser um banquete. Agora, quando você não está com fome, você pode colocar um banquete, que você vai comer e vai falar, essa comida está ruim. O povo de Israel fazia isso com o amor de Deus, e nós fazemos também. Deus dá demonstrações diárias, constantes do amor dele por nós, e nós temos a cara de pau de às vezes orar, dizer: ô Senhor, que vida difícil, Senhor, o Senhor sabe o que eu estou passando. E Deus olha assim, mas não é possível. Eu acho que ele não está falando da mesma história que eu estou falando, porque na história que eu estou falando, eu estou dando tudo para ele. O amor eletivo de Deus, ele não só é declarado, mas ele também é muito questionado, porque nós somos tão maus que nós conseguimos ser insensíveis e ingratos com tudo que Deus fez com a gente. E aquele povo lá, eu tenho mania de falar igreja, mas ainda não era igreja. Aquele povo judeu, que era o povo de Deus, eles tinham tudo de Deus, e eles viviam insensíveis, frios, como se aquilo não fosse nada. Edom, e aí é o que está sendo evocado com esse texto aí até o versículo 5, Edom construía um prédio, Deus mandava um terremoto, caía. Ao ponto, se vocês forem ler Obadias, né, o profeta Obadias, a gente pode fazer um estudo, eu já fiz aqui antigamente. Você vai ver que ao ponto esse povo resolveu construir a casa deles numa rocha, numa montanha. E encravaram lá dentro dos buracos da montanha a casa deles. Por quê? Porque eles não podiam sobreviver. Tudo era contra eles. Por quê? Porque Deus amou Jacó e se aborreceu de Esaú. As coisas nunca estavam a favor, nunca soprou vento a favor de Edom, nunca. E enquanto isso, o povo de Israel, que sempre tudo foi a favor, reclama o tempo inteiro. Não é diferente do que a gente faz. Por último, o amor eletivo de Deus é um amor sempre demonstrado. É um amor declarado, por nosso lado é um amor questionado. Pelo lado de Deus é um amor não só declarado, mas é um amor demonstrado. Deus fala que ama e Deus demonstra que Ele ama. E a prova que está aqui é incontestável: a própria vida de Jacó e a própria vida de Israel. Mas, ainda assim, a gente pode classificar pelo menos três provas aqui deste amor de Deus. Primeira prova, Deus fez. Primeira prova foi isso. Deus escolheu, prova do amor dele. Foi feita uma escolha, não é um amor genérico, não é um amor generalizado, mas é um amor que tem um alvo definido. Escolhi você. Então Deus demonstra o amor fazendo uma escolha. Como é que eu demonstro numa eleição o que eu sinto? Se eu quero, eu voto. Eu quero ser presidente, eu estou votando. Se alguém está votando nele mesmo para ser presidente, você acha que o cara está votando porque ele não quer? Ele está votando porque ele quer. Então, se Deus escolheu a Jacó, por que ele escolheu a Jacó?
porque Ele ama. Existe um sentimento gerando aquela posição, aquela demonstração que Deus fez quando Deus se posicionou. Eu me aborreci de Esaú e eu amei a Jacó. Existe um sentimento por trás. Quando você faz opções, existem sentimentos motivando as opções. Então Deus não só disse que amava, mas Ele demonstrou o amor elegendo. Segundo, Deus prova o seu amor protegendo, porque o que Ele fez com Jacó foi proteger Jacó. Primeiro, de si mesmo. Ele protegeu Jacó de Jacó mesmo, porque Jacó é um desastre, assim como nós somos. Ele fez tudo o que era possível para tentar estragar a história dele. Aí Deus o protegeu. Deus protegeu Jacó de quem? De Esaú, porque Esaú também ficou irado com Jacó. Deus protegeu Jacó também contra as circunstâncias da vida. Olha, Labão tentava passar a perna, Deus ia lá e sobrepunha. Labão tentava de novo, Deus ia lá e abençoava. Depois as mulheres de Jacó começaram a brigar por causa de filhos, Deus ia lá e dava filho. E quer filho? Então vai ter filho, tô filho. Ou seja, em todas as circunstâncias, Deus tinha uma proteção amorosa com Jacó. O amor de Deus era demonstrado o tempo inteiro. Terceiro, Deus prova o seu amor com uma restauração milagrosa. Jacó, que começa a vida com o nome de enganador, aí amadurece sendo enganador, não só tendo o nome de enganador, mas sendo enganador, termina a vida como? Deus restaura, muda o nome dele, de enganador ele passa a ser príncipe, Israel. Então Deus pegou alguém lá no fundo do poço e falou: eu te amo, e a prova do meu amor por você é que eu vou restaurar você. Eu vou fazer de você uma nação poderosa, grande, numerosa. O que é isso? Prova do amor, é amor demonstrado. O amor de Deus por nós, ele é declarado, questionado muitas vezes, não deveria ser, e demonstrado. Deus demonstra o seu amor. A pergunta fatal, a pergunta óbvia para encerrar é: e nós, como nós amamos Deus? Amamos declaradamente? Demonstramos isso? Ou nós estamos ainda vivendo no questionamento? Será que Deus me ama? Porque se eu tiver dúvida do amor de Deus por mim, então não dá nem para falar do meu amor por Ele, né? Se com tudo que Ele faz eu estou duvidando, imagine o que eu faço. Então, aquele povo de Israel estava vivendo apatia, insensibilidade, frieza, e por causa disso Deus falou para eles assim: olha, vocês têm um grande problema, vocês estão duvidando do meu amor. E quando alguém duvida do meu amor, essa é a pior atitude que alguém pode ter, principalmente alguém que está vivendo perto de mim. Esta mensagem continua sendo a mesma mensagem para nós hoje. Não há nada mais terrível para a vida de um homem do que duvidar do amor de Deus por ele. Porque se Deus não me ama, não há nada que eu possa fazer pelo meu futuro. Então o texto aqui nos chama para isso. Olha, trazendo para o nosso contexto, você está aqui porque Deus já interferiu na sua vida várias vezes. Por isso que você está aqui, por isso que nós estamos aqui. Porque Deus interferiu a primeira vez colocando fé no nosso coração e nos fazendo crer nele. Interferiu de novo nos fazendo seguir a Cristo Jesus. Interferiu de novo nos levantando das vezes que nós caímos. Interfere constantemente suprindo as nossas necessidades. Então a nossa vida toda, a história que nós temos hoje é totalmente resultado das interferências amorosas de Deus na nossa história. Como eu posso ser insensível com esse amor? Como eu posso duvidar? Como eu posso questionar? Como eu posso andar longe de Deus? Como eu posso chegar na igreja e cantar pensando em outras coisas? É inaceitável isso. E se nós tentássemos nos colocar por alguns segundos no lugar de Deus e nos analisássemos da ótica de Deus, nós ficaríamos revoltados com o que a gente faz com Deus. Então, gostaria de deixar essa mensagem com você hoje. Malaquias sempre vai ser assim, sempre vai mostrar um erro nosso, uma falha nossa, e sempre vai nos chamar
para uma proposta de vida diferente. Eu preciso ter emoção diante de Deus, eu preciso ter entusiasmo, eu preciso ser agradecido, eu não posso jamais ter dúvida do amor de Deus, eu preciso ter convicção. Se está faltando convicção, eu preciso dobrar meu joelho, eu preciso ler as Escrituras, e eu preciso pedir que o Senhor encha meu coração de certeza, porque não dá para viver na dúvida. Então, leve isso para casa hoje, isso é para todos nós devemos avaliar como é que está o nosso termômetro aí, da nossa espiritualidade, da nossa fé, principalmente da nossa crença, da nossa convicção do amor de Deus pelas nossas vidas. Vamos orar. Senhor, nos ajude, ó Pai, falhamos em muitas coisas, e muitas vezes, ó Deus, somos tão fracos que chegamos até a duvidar das propostas do amor de Deus por nós, do amor do Senhor por nós. Nós queremos pedir perdão ao Senhor por isso, e clamar ao Senhor que o Senhor nos ajude a enxergar este amor declarado do Senhor, este amor demonstrado do Senhor por nós, este amor que muitas vezes é questionado por nós, por falta de fé, por falta de gratidão, por falta de sensibilidade, mas nós queremos colocar isso tudo diante do altar do Senhor, pedir perdão ao Senhor e suplicar que o Senhor nos dê, ó Deus, uma completa e total convicção do amor do Senhor por nós, que a gente viva, ó Deus, para louvar, engrandecer o Teu nome por causa desse Teu grande amor, que a gente viva, ó Deus, para dar um testemunho, contar e anunciar às outras pessoas este grande amor do Senhor por nós, e que assim, ó Deus, nós vivamos uma vida fervorosa, animada, uma vida, ó Deus, entusiasmada com os planos e projetos que o Senhor tem para a nossa vida. Obrigado por cada um que está aqui nesta noite. Dá-nos um restante de semana dirigidos e, ó Deus, seguros nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.